todos os irmãos, com a paz do Senhor Jesus, membros, motivo de alegria, nós estamos mais uma vez buscando a face do Senhor através da sua palavra. Isso é algo que Deus se alegra e o nome do Senhor vai ser louvado, amém? Vamos reler aqui o texto áureo. E disse-lhe: o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Amém? Pode estar sentado. Queremos nessa manhã agradecer a Deus, porque Deus é bom, irmãos. Deus é fiel, Deus é justo, Deus é poderoso, e sabemos que a cada dia Deus tem trabalhado por nós. E quando a gente começar a entender e ver Deus em cada ação, em cada atitude, cada dia mais o nome do Senhor será glorificado nas nossas vidas. Amém? Santificarás o sábado. Quando olhamos para essa palavra, uma palavra um quanto que gera uma polêmica no meio do povo de Deus: preciso eu guardar o sábado ou não? Preciso eu cumprir o que a Bíblia fala no Antigo Testamento ou não? A gente vai entender o que Jesus ele exemplifica aqui em Marcos capítulo 2, versículo 27. O sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Então nós vemos Jesus colocando em ordem a criação. Quem foi criado primeiro, o homem ou o sábado? O homem. O homem foi criado primeiro, e aí Deus preparou o sábado. Sábado era o dia do descanso para o homem. O homem, sendo uma máquina, ele não consegue passar vários dias trabalhando. É uma pessoa que trabalha todos os dias, que ele não consegue definir a sua vida, os seus horários por causa de um trabalho, que ele precisa hora extra todo domingo, todo sábado. Como que é a aparência dessa pessoa? Exausto, acabado, né? Porque Deus preparou já um dia de descanso para nós ficarmos repousando, tanto fisicamente como mentalmente. E nós vemos que a cada dia, sabendo que o mundo capitalista está a cada dia mais envolvendo, que quanto mais você se trabalha, o teu chefe já te dá você pode fazer uma hora extra tal dia, você pode ficar sábado e domingo trabalhando, o teu salário vai aumentar. Não é assim? Ele já vem dizendo em relação ao salário, ele vem dizendo em relação aos valores. Ele não está nem um pouco interessado se você vai aguentar o puxo ou não vai. Ele não está nem um pouco interessado se a tua mente vai aguentar, se o teu físico vai aguentar. Ele fala algo: eu te pago hora extra. Se você vir, eu te pago 100%. Quem é que não vai querer? Só que Deus, ele prepara e reserva um dia. E qual que é esse dia? O sábado, o domingo ou qualquer dia? Qual que é o dia de descanso? É o sábado que a Bíblia vai nos dizer no Antigo Testamento, ou é o domingo a qual a Bíblia vai nos dizer no Novo Testamento? Então hoje nós vamos aprender um pouco a mais sobre isso. Pode passar lá, Lucas. Mais uma. Aleluia. Irmãos, você tem tempo disponível para Deus? Aqui eu coloquei essa imagem, Kairos e Cronos. Alguém sabe identificar cada um? O que significa Kairos? O que significa Cronos? Os dois são tempos, os dois são relógios. Kairos é o tempo de Deus, Cronos é o tempo do homem. O tempo de Deus nós podemos exemplificar que um dia vale 1000 anos, e que 1000 anos podem valer um dia. Então, pelo tempo de Deus, nós sempre estaremos desorientados, não é assim? Alguém chega para vocês: calma, irmão, nessa prova está no tempo de Deus, não é assim? Calma, essa prova vai passar, espere o tempo de Deus. Mas será que um dia vai valer 1000 anos, ou será que 1000 anos vai valer um dia? Né, mãe? A gente fica assim na prova, na luta, na adversidade, a gente fica questionando: Senhor, quando que será o tempo? Então somente ele fala: ei,
esperei com paciência no Senhor. E o Cronos, tem até umas marcas de relógios, que é Cronos, que a gente vai ver, é o tempo do homem. Vai ser 24 horas diárias, a qual ele tem para gastar. E esses dias eu aprendi uma frase com Martinho Lutero. Ele olhou para a agenda dele e ele viu assim muitas coisas para fazer. E ele falou: se eu não orar 3 horas, eu não vou conseguir realizar todas as coisas nesse dia. O que significa isso, irmão? Diante de Deus, nós nunca vamos estar perdendo tempo. Calcule ele com 8, 10 horas durante o dia para desenvolver todas as suas atividades, quais já estavam agendadas, e ele fala: se eu não orar 3 horas, eu não vou conseguir dar conta do que eu tenho que fazer. Qual que é o nosso tempo? Eu já falei uma coisa aqui. Se a gente falar assim: se na quarta-feira der tempo, eu venho para o culto, vai dar tempo? Você tem que falar: na quarta-feira eu vou para o culto. Aí você se programa, aí você sai um pouco mais cedo, aí você corre para cá, corre para lá, tira os atrasos, os minutos aqui, os minutos dali, e você corre, você vai dar tempo. Se você falar: se der tempo, pode esquecer. Vai aparecer alguém, vai chegar uma visita, alguém vai bater no teu portão, alguém vai te ligar e vai acontecer alguma coisa. Mas se a gente focar: eu vou no culto tal dia, pode ter certeza que Deus vai estar trabalhando e preparando para você esse momento de você estar adorando e exaltando o nome santo do Senhor. Amém? Próximo, Luiz. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. Irmãos, nessa manhã nós não vamos confrontar a igreja adventista do sétimo dia. Eles têm o ponto de vista deles. Lucas, faz favor, lá na frente onde tem aquelas imagens, quase no final, só para a gente parar para pensar que é algo interessante. Irmãos, o que vocês estão vendo aqui? O que a senhora está vendo, irmã Leoninha? Rapidamente, olhou e já viu? Nada ainda. Mãe Terezinha? Uma mulher. Que lado que essa mulher está? De lado, de perfil? Irmão Antônio, o que o senhor está vendo aqui? Parece uma mulher. Uma mulher. Uma mulher velha ou uma mulher nova? Nova ou velha? Nova ou velha? Quem está vendo uma mulher velha? Quem está vendo uma mulher nova? Tem dúvida aí, tem gente que não está vendo nada pelo jeito. Quem está vendo uma mulher nova? Como que você vê a mulher nova aqui, Alessandro? Quem está vendo a mulher velha? Mas está vendo a nova também? Tem uma que está bem assim de lado, com o queixo caído, coitada. Aqui é a boca dela, aqui é o pequeno nariz dela. É uma senhora que aparentemente está com um véu na cabeça, com um casaco de pele. Mas se você olhar de lado, aqui tem uma mulher jovem com uma capa. Aqui é o olho dela, a cara dela, a orelha dela. A princípio é uma imagem que dá para a gente ver. Vira ou não vira? Vira a mulher velha e a mulher nova, as duas? Mas aí a gente começa. Tem mais uma imagem lá, Lucas. E agora? O quê? Ou é um velho ou é um homem no cavalo. O que vocês estão vendo? Uma Leoninha agora? Eu assistindo mais o cavalo, entendeu? Atrás tem um, o cavalo tem outro. A princípio, a primeira olhar você vê o quê? Um velho. Mas se você parar para pensar, opa, tem um cavalo aqui, tem um cavaleiro, atrás está a estrada dele, aqui é a sombra do túnel, alguma coisa assim, que ele está atravessando. E o que significa isso para nós? Em relação à Bíblia Sagrada, quando eu olho para ela,
o que eu vejo? Todas as minhas interpretações têm que ser bíblicas. Vamos dizer que a Bíblia vai dizer que ali tem um homem, mas você também consegue enxergar um Senhor. E agora, qual que é a interpretação correta? Paramos para pensar um pouco? Que quando eu leio a Bíblia eu tenho que saber se a minha interpretação está sendo correta. E uma regra da hermenêutica é: a Bíblia completa-se a própria Bíblia. Se eu ler a Bíblia, eu vou ter que confirmar minha tese pela própria Bíblia. Eu não posso ir pelo achismo. Eu acho que é isso, eu acho que é aquilo. Então nós vamos ver hoje, nessa manhã, acerca do sábado. E vamos definir. Não vamos ficar cocheando entre dois pensamentos, porque nós sabemos que a Bíblia nos dá um respaldo para que nós confirmamos essa tese. Não vamos ficar questionando: e agora? É um homem ou é um cavaleiro? E agora? Será que ele está de lado ou é um cavaleiro que acabou de sair de um túnel? Volta na outra, Lucas. E agora, será que é uma mulher ou será que é uma senhora? Será que ela está de lado ou será que ela está quase de costas? Na Bíblia Sagrada, nós, servos do Senhor, formadores de opinião, nós precisamos ter a nossa base bíblica, ensinar aquilo que realmente é. Nós nunca podemos lançar algo com duplo sentido. Imagine se eu ensinar alguma coisa com duplo sentido. Porque a verdadeira comunicação não é o que a irmã Carla ouve, mas é o que a irmã Carla entende. Opa, eu ensinei, ela ouviu alguma coisa, mas o que ela entendeu foi totalmente diferente do que aquilo que eu falei. Então nós precisamos, quando vamos para a Bíblia Sagrada, entender que sempre vamos ter que definir a nossa tese, por respaldo bíblico, por princípios cristãos e pelo ensinamento da palavra do Senhor. Nós vamos ter a confirmação que a verdadeira revelação da palavra está impregnada nela. Amém, irmãos? Pode voltar lá, Lucas, fazendo um favor. As controvérsias desse mandamento giram em torno da sua interpretação. Temos aqui a relação trabalho-repouso. Lá na introdução, aí. Relação trabalho-repouso. Opa, trabalho domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, trabalhei 6 dias. O 7º dia é para repousar, é para descansar. Tem alguém que vai ter uma escala diferente. A irmã Luína tem uma escala diferente, né? 6 por 1 é 5 por 1, né? 5 por 1 e sempre vai vindo um dia para cá. Opa, foi sexta, na próxima semana vai ser quinta, na próxima vai ser quarta. Tem um dia dela de descanso. Trabalha-se, tem o direito de repousar, tem o direito de descansar, porque às vezes só o período noturno você não consegue descansar muito bem. Então Deus estava preparando, e que nós precisamos nessa manhã é ter uma interpretação correta. Aqui nós já definimos tudo o que se revela nessa manhã. Opa, Deus estava interessado na relação trabalho-repouso, trabalho merece descansar, mas Deus também estava interessado no quê? Em explicar que essa relação era de Deus com quem? Com Israel. Nós somos Israel? Sim ou não? Nós somos judeus? Sim ou não? Sim ou não? Não, nós somos gentios. Se somos gentios, logo não somos judeus. Se eu sou gentio, a Bíblia vai dizer lá em Atos que teve um homem chamado Cornélio, um homem que orava, um homem que tinha intimidade com Deus. Ele tem uma visão. Pedro também tem uma visão, e Pedro começa a ver do alto dos céus descer um lençol pego pelas 4 pontas, e tinha bichos quadrúpedes que eram considerados pela lei impuros. E aí vem o Senhor e fala para ele: mata aí
come. E o que ele fala? Como eu vou comer uma coisa imunda? E aí o Senhor fala o quê? Como você vai dizer que é imundo aquilo que eu santifiquei? 4 pontos. O que te lembra da rosa dos ventos? Norte, sul, leste, oeste. O Senhor estava dizendo que Ele quer abranger o mundo todo. E aí começa através de Paulo, através de Pedro. Ele vai lá em Cornélio e prega para Cornélio. Cornélio se converte ainda mais. Você vai ver Paulo, ele fazendo a obra do Senhor aos gentios, aqueles que desprezavam, aqueles que eram jogados de lado. E a nós não somos israelitas, nós somos o Israel de Deus no momento que se tornamos a igreja do Senhor. Amém? Não somos judeus. Segunda coisa, nós somos gentios. Se nós somos gentios, não somos israelitas. E essa relação do sábado estava diretamente ligada Deus com Israel. Amém? Precisamos aprender isso nessa manhã, que essa lição está ligada entre Deus e o povo de Israel. A necessidade de um dia de repouso após 6 jornadas de trabalho é universal, mas o sábado é um presente de Deus para o Israel. O mandamento de santificar o sábado é mais bem compreendido quando se conhece o propósito pelo qual ele foi dado. O sábado da criação vem da palavra Shabá. Deus celebrou o 7º dia após a criação e abençoou este dia e o santificou. Alguém abre para nós lá em Gênesis capítulo 2, versículo 2 e 3. Gênesis capítulo 2. E havendo Deus acabado no 7º dia sua obra que tinha feito, descansou no 7º dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Amém? A palavra aqui ainda não é o Shabá. Ainda é uma palavra que dá essa ideia aqui, ó, renunciar o esforço. Deus cessou porque ele se cansou? Sim ou não? A ideia que a Bíblia diz, opa, ele se cansou, mas Deus não se cansa. Deus, ele é imutável. Deus, ele não tem esse corpo físico aqui. O que está cansado de noite, a hora que você deita na tua cama, não é a tua alma, não é o teu espírito. O que está cansado de noite é o corpo. É esse corpinho que a gente tem, que ele sofre, que ele vai padecendo, que ele vai perdendo o seu vigor, as suas forças. É ele que nós precisamos descansar. Deus celebrou o 7º dia após a criação e abençoou esse dia e o santificou. Aqui está a base do sábado institucional e do sábado legal. O sábado legal não foi instituído aqui. Isso só aconteceu com a promulgação da lei, a revelação da lei, a palavra da lei dada ao povo. O substantivo Shabá, sábado, não aparece aqui na criação. Surge pela primeira vez no evento do Maná. Vamos ler lá. Êxodo, capítulo 16, versículo 22 ao 23. Os irmãos lembram o que significa maná? O que é isto? O povo sai das suas cabanas, morrendo de fome. Quando olham para o chão está branco, cheio de sementes igual a de coentro, com o sabor de mel. E eles falam, o que é isso? Capítulo 16, versículo 22 e 23. E aconteceu que ao 6º dia colheram pão 2 homens para cada um. E todos os príncipes da congregação vieram e contaram a Moisés. E ele disse, isto é o que o Senhor tem dito. Amanhã é o santo sábado do Senhor. E o que quiserdes cozer no forno, cozei, e o que quiserdes cozer em água, cozei em água. E tudo que sobejar, podem em guarda para vós até amanhã. Amém? Aqui o Senhor começa a relembrar o sábado. Aqui o Senhor começa a lembrar o sábado institucional, não o sábado legal. Aqui ele está falando do maná.
O maná era uma provisão diária, que o povo tinha que se levantar logo pela manhã, cada um pegava a porção diária do que ia comer. Se pegasse um pouco a mais, estragava. Não adianta colocar na geladeira, eles não tinham mesmo. Então cada um pegava a porção. Opa, esse aqui é o café da manhã, almoço, café da tarde e janta. Esse aqui eu aguento comer, esse aqui é meu. Se pegar um pouco a mais, estragava. Porém, no sexto dia, o Senhor mandava: ei, hoje é sexta-feira, eu quero que vocês peguem a porção de sexta e a porção de sábado, porque no sábado vocês não vão fazer nada. E aí, interessante é que o que pegavam a mais de sexta para sábado também não se estragava. Isso são mistérios do Senhor. E aí nós vemos algo interessante. O que tem na Arca da Aliança? Que tinha na Arca da Aliança? As 2 tábuas da lei, a vara de Arão e o maná, um pote de maná. E dentro da arca não estragava. O que nós aprendemos com isso nessa manhã? A arca era um símbolo da presença de Deus. Diante de Deus, nós nunca teremos um prazo de validade. Nós sempre vamos ser conservados em vida. Nós sempre seremos conservados com um bom perfume diante de Cristo. Quando estamos diante do Senhor, sempre seremos conservados diante dele. Amém, irmãos? Santo é o nome do Senhor. A Septuaginta emprega a palavra sabaton, sábado, semana, a mesma palavra usada no Novo Testamento grego. Deus concluiu a criação no dia 7. Deus completou a sua obra da criação no 7º dia. A Bíblia vai nos dizer que Deus descansou, ou seja, cessou. É o significado do verbo hebraico usado aqui para Shabbat: cessar, desistir, descansar. Esse descanso é sinônimo de cessar de criar e indica a obra concluída. Não se trata de ociosidade. Deus ficou parado. Não, vou parar agora, não vou trabalhar mais não. Deus se agrada da ociosidade, sim ou não? Não. A Bíblia vai nos dizer, os rabinos dizem que o pai que não ensina uma profissão ao filho está preparando-o para ser um ladrão. O pai que não ensina uma profissão ao filho está ensinando para ser um ladrão. E aí nós vamos ver que Jesus nasce na casa de José e Maria, certo? O que José fazia? Carpinteiro. E o que Jesus fez? Carpintaria também. Ele não era só o filho do carpinteiro, ele não era só o filho do advogado, ele não era só o filho do doutor, o filho do mecânico, ele também era, porque ele aprendeu com o pai. Depois de 2 anos de idade, o piazinho já ia com o pai, a menina já ficava com a mãe para aprender os trabalhos diários de uma dona de casa, porque precisava ensinar um trabalho para a criança, para que ela viesse a desenvolver socialmente. E nós vemos aqui que não se trata da ociosidade de Deus, pois Deus não para e nem se cansa. Isaías 40, 28. Quem vai abrir para nós? Não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, Criador do fim da terra, nem se cansa, nem se fatiga. Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Amém, irmãos? Deus não se cansa. O Salmo 121, se você quiser abrir lá, pode abrir, vamos ver lá algo muito interessante. Salmo de número 121. Elevo meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. Amém. Tem. Olha o versículo de número 4, versículo de número 3. Não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda não tosquenejará. O que significa tosquenejar, irmã Patrícia? Sabe quando você está no sofá assim, ó, daqui a pouco? Cochilar.
Você só dá aquela sentada assim, irmão Zé, e pensa, eu vou dar, daqui a pouco você está assim pescando. Sabia que Deus não faz isso? Porque Ele está 24 horas com os olhos atentos para nos guardar. Porque o sentinela, ele não dorme. O sentinela, ele fica pronto. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. Então o Senhor não parou. Ele simplesmente cessou. Ele não estava cansado. Ele simplesmente parou de criar. Até o dia 6º e no 7º dia o Senhor descansa, mas não com o significado de ele estar cansado, com o significado de cessar as suas obras, para que o nome do Senhor viesse a ser glorificado. A bênção de Deus sobre o 7º dia. Ele abençoou e santificou o 7º dia como repouso contínuo, na dispensação da inocência, mas isso foi interrompido por causa do pecado. Agostinho de Hipona lembra que não houve tarde no 7º dia e afirma que Deus o santificou para que esse dia permanecesse para sempre. O sábado da criação aponta para o descanso de Deus ao mundo inteiro ao fim dos tempos. Portanto, resta ainda um repouso para o povo de Deus. Ainda resta-nos um descanso, e esse descanso será um descanso eterno. Por isso nós precisamos estar diante da palavra de Deus, diante da vontade do Senhor, para que o nome dele venha a ser glorificado, para que o nome dele venha a ser exaltado e engrandecido, porque o escritor aos Hebreus vai dizer: portanto, resta ainda um repouso, resta ainda um descanso para o povo de Deus. Tem gente que escreve no Facebook na sexta-feira: chegou o sábado, né? Tem gente que no final da semana já está alegre, porque o sábado ele vai descansar, ou ele folga no domingo, opa, chegou o final de semana. Mas tem um dia que é muito ruim, o nome dela é segunda-feira. Mas lembre que o Senhor está preparando um repouso para nós, que vai ter domingo, mas que não vai ter segunda-feira. Então nós precisamos buscar a direção do Senhor, se colocar diante do altar do Senhor, para que nós venhamos ter uma vida com domingo, sem segunda-feira, sem esquentar a cabeça, sem preocupação, com repouso, com descanso, diante do Rei da Glória. Amém? Glória a Deus, né, irmã? Não tendo segunda-feira vai ser uma bênção. Então, irmãos, nós vemos isto nesta manhã, que o Senhor, Ele colocou o sábado institucional. Desde a criação, é o sábado para descanso de todos os povos. É uma questão moral, que Deus estabeleceu para a raça humana ao comemorar a criação. Tornou o modelo em uma forma natural para toda a raça humana. É a ordem natural das coisas. Os campos precisam de repouso, as máquinas necessitam parar para manutenção, e assim por diante. Levítico 25:4, vamos ler lá. O sábado institucional, portanto, não se refere ao 7º dia da semana. Pode ser qualquer dia ou um período de descanso. Sábado institucional não se refere ao 7º dia da semana. Pode ser qualquer dia ou período de descanso. É o teu sábado. A tua terça-feira pode ser o teu sábado. A quarta-feira pode ser o teu sábado. A quinta-feira pode ser o teu sábado. O teu sábado pode ser o teu sábado. Levíticos 25:4, quem achou pode ler. Porém, ao 7º ano haverá sábado de descanso para a terra, um sábado ao Senhor. Não semearás o teu campo, nem podarás a tua vinha. Amém, irmãos? Era um sábado, era um dia do descanso. E aí, a Bíblia vai nos dizer também, em Levíticos 25:4, acerca do ano sabático. O que vinha a ser o ano sabático? O ano do descanso. Mas quando que ele acontecia? O dia do descanso é no 7º dia. O ano do descanso, 7º ano. E o que faziam eles? Plantavam no 6º ano, mas no 7º ano não era para plantar e nem para colher.
Era o ano do descanso da terra. A terra precisava descansar. E o que acontece, irmãos? Se você colocar na ponta do lápis, você vai ver que desde que o povo chega em Canaã, Gabriel, até a tomada de Nabucodonosor para levar eles para a Babilônia, passam-se 490 anos. Interessante é, qual foi o período que eles ficaram na Babilônia? (10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 anos. Foram 70 anos que eles ficaram na Babilônia, irmã Gabriela. Se tirar 70 de 490, vai ficar 420. 420 vai dar mais 7, mais 7, mais 7, mais 7, mais 7. 6 vezes 7, 420. 6 vezes 70, melhor? 420. Eles ficaram 70 anos na Babilônia por quê? Me diga uma coisa agora, vamos parar para pensar. Você planta e colhe. Israel é uma terra que não tem uma hidrografia muito boa, não tem rios, não, muito sol, pouca chuva. Quando chove ainda, e era a mão de Deus, eles plantavam, irmã Leonia, e colhiam muito. Quem que vai deixar a terra folgar quando o fruto está dando bem? Hein, irmão Antônio? O que o senhor me disse? Eu acho que não, esse povo ali, pastor, esse período deles ali, se eles não tivessem ido para a Babilônia, eles dariam a terra, não dariam descanso para a terra. Sim. Mas como eles ficaram lá, então isso foi trabalhar de Deus. Um trabalho de Deus para que a terra tivesse o descanso. Isso mesmo. Aí então, passaram-se os 490 anos sem lhes dar um ano de descanso para a terra. Ah, se não vão descansar a terra, eu vou colocar vocês lá na Babilônia. A terra vai descansar 70 anos pelo tempo de atraso. Comece a calcular o trabalhar do Senhor neste momento. Eles ficam 70 anos lá, para a terra descansar os 70 aqui que não tinham descansado. Então nós vemos que o nosso Deus, Ele é santo. O nosso Deus, Ele é maior, Ele é soberano. Não era mandamento. Aqui, irmãos, olha, veja bem, não era mandamento, mas revela a necessidade natural do descanso físico e mental. Ele era um sábado institucional, ideia de aumentar a visibilidade da criação. O Senhor estava falando do sábado. Fala-se do sábado, na criação vai lembrar do quê? Falei do sábado. Jesus, Gênesis capítulo 2, como a gente leu, falou o que sobre o sábado? Descanso. Eu falo do sábado, automaticamente eu lembro do quê? Da criação. É a mesma coisa uma propaganda. É a mesma coisa uma propaganda que automaticamente pode ser uma palavrinha, você já se remete a aquela empresa, aquela loja, aquela pessoa que está divulgando alguma coisa. Sábado institucional. Esse sábado queria promover, aumentar a visibilidade da criação. Quando eu falo do sábado, eu lembro da criação e glorifico a Deus, porque Deus criou todas as coisas, o céu e a terra. Ele criou tudo. Eu lembro do sábado, eu lembro da criação. Amém? Então não era mandamento. O repouso noturno de cada dia não é suficiente para isso. Deus abençoou e santificou esse dia, não somente para comemorar a obra da criação, mas para que nesse dia todos cessem o trabalho e assim descansem física e mentalmente para oferecer o seu culto de adoração a Deus. Então aí nós aprendemos mais uma coisa. Vamos ler o tema dessa lição. Santificarás o capítulo 20, versículo 8 de Êxodo. Lembra-te do dia do sábado. Lembra-te
do dia do sábado. Para quê? Para o santificar. Santificar o sábado ou para me santificar? O sábado tem que ser santificado ou eu tenho que ser santificado através do sábado? Quem precisa ser santificado? Nós, o sábado não. Você começa a analisar que se você parar sem pensar, você fala, é para santificar o sábado. Não dá essa ideia? Lembra-te do dia do sábado para o santificar. Da ideia, a princípio, que é para santificar o sábado, mas não, é um dia de repouso que eu vou usar para me descansar e também para me santificar, para me oferecer um culto diante do Senhor. Essa é a ideia fundamental deste texto, que é para nós descansarmos diante do Senhor. Os patriarcas não guardaram o sábado. O livro de Gênesis não menciona os patriarcas. Abraão, Isaque e Jacó observando o sábado. Irmão, tem uma denominação por aí que eles falam que só quem se batiza na igreja deles é que vai ser salvo. Porém, sabe quando que foi fundada a igreja deles? Em 1910. Logo, antes de 1910, todo mundo foi para o Beleléu. Comece a pensar. Tem coisas que são estampadas na cara. E fugiu da Bíblia. Vem da palavra heresia, areses, que significa opção, escolha, e se torna uma seita. Se torna uma seita por quererem defender uma tese que ela não é bíblica. Eles falam que quem não foi batizado na igreja deles não vai ser salvo. Mas foi criada a igreja deles em 1910. Quem nasceu antes, quem morreu antes, os patriarcas, Paulo, todos os discípulos, não foram batizados na igreja deles. Então foram tudo para o Beleléu. Mas nós vemos que nosso Senhor aqui está defendendo o autor dessa lição, que Abraão, Isaque e Jacó, eles não são vistos na Bíblia Sagrada, em Gênesis, observando o sábado. Segundo Justino Marte, Abraão e seus descendentes, até o Sinai agradaram a Deus sem o sábado. Opa! Sem o sábado, eles agradaram a Deus. E aqui, o que fala Irineu de Leão, e que eu achei um probleminha aí, ele diz assim, ó: sem circuncisão e sem observância do sábado, acreditou em Deus, e lhe foi imputada a justiça, e foi chamado amigo de Deus. Abram lá em Gênesis capítulo 17 e versículo 25. Abraão foi circuncidado, sim ou não? Abraão foi circuncidado, sim ou não? Não sei. Gênesis capítulo 17 e versículo de número 25. Ismael, seu filho, era da idade de 13 anos quando lhe foi circuncidado a carne de seu filho. Vamos para o versículo 24 também. E era Abraão da idade de 99 anos quando lhe foi circuncidada a carne de seu filho. Amém, irmãos? 99 anos Abraão tinha quando ele foi circuncidado. O que é circuncisão? Ai, irmão Fábio, misericórdia, não fala isso. Alguém já ouviu falar em uma palavrinha chamada fimose? A qual o médico precisa operar o menino para que ele possa reproduzir? Quem não quiser ver, fecha o olho agora. Muda lá, Lucas. Se escandalizaram, não? Ninguém? Amém. Ai, ai. O menino, ao 8º dia, ele era levado ao templo para os sacerdotes cortar uma pelezinha do seu pênis. E aí ele era considerado circuncidado. Com 8 dias, essa criança nem chorar chorava. E com 99 anos. Imagine só. Um menino com 8 dias de idade.
ao 8º dia, que era apresentado ao templo, eles iam lá e cortavam a pelezinha para evitar que essa criança não viesse a reproduzir, porque era um preceito do Senhor. E aqui, quando o Senhor cria essa lei para Abraão, coitado, que dá até dó dele, com 99 anos ele tem que ser circuncidado, e foi no mesmo dia que o seu filho chamado Ismael foi circuncidado. Imagine só, irmão. Eu não me lembro o versículo agora, mas Moisés foi circuncidado, sabe como? Com uma pedra. Ele nasceu, menino não podia nascer naquela época, lembra? Que Faraó queria matar. Como que a mãe ia levar no 8º dia para o sacerdote? E eles estavam no Egito. Então ficou abafado o caso. O menino foi para o Egito, morou no Egito, viveu até 40 anos de idade, sai do Egito. Deus fala com ele quando ele está com 80 anos de idade. E aí Deus cobra a circuncisão dele. E pega uma pedra e solta em cima assim. Calcule só. Calcule só a cena. Mas era algo necessário. Aqui, eu concordo com o ponto de vista dele, mas com a circuncisão, Abraão passou por ela sim. Pela Bíblia nós vemos aqui que em 17:24 de Gênesis, era Abraão da idade de 99 anos, quando lhe foi circuncidada a carne do prepúcio. Ele foi circuncidado. Então a circuncisão e o sábado eram preceitos para quem? Para toda a nação, para todo mundo ou para Israel? Houve um grande problema nisso. Se você for ver lá em Atos capítulo 15, onde eles fazem a primeira reunião eclesiástica, aonde Paulo está ganhando gentios de todos os lados, pessoas que não eram de Israel, e Pedro fala: opa, está errado o negócio, porque eles têm que ser circuncidados também. E Paulo defende a tese e fala: não, eles são gentios, eles não precisam ser circuncidados. Por que tem uma igreja aí que defende o sábado, mas não defende circuncisão? Se eles defendem ao pé da letra o sábado, por que eles não defendem a circuncisão também? Será que a gente defende aquilo que nos agrada? Aquilo que é bom? Ah, eu não posso trabalhar sábado. Não pode, e domingo também não. Opa! E se eu quiser guardar o sábado, estou errado, sim ou não? Se eu quiser guardar o sábado, não, a partir de hoje, não trabalho mais no sábado, não faço isso, aquilo, aquele outro, e não faço mais nada no sábado, posso guardar? Claro que pode. Fala, irmão Santo. Na sexta-feira à noite, eles já consideram sábado, né? Já não trabalho. No pôr do sol. No pôr do sol da sexta até o pôr do sol do sábado, ali já começa. Mas a gente conhece pessoas que terminam o pôr do sol do sábado e vai tomar umas. E daí não pode fazer nada na casa, vai comer na casa do vizinho. Eu tenho um parente que era aquela minha mãe era filha dela. Como diz o ditado, fala Deus. Todo sábado vinha comer na casa da mãe. Todo sábado, né? E eu também disse. Não podia fazer nada na casa. Na casa dos outros pode comer. Irmãos, falamos aqui um pouco sobre o sábado institucional, aquilo que foi feito para promulgar a criação do Senhor, para mostrar mais visibilidade, para que todos viessem a se lembrar que quem criou todas as coisas foi Deus. E agora nós vamos falar um pouquinho sobre o sábado legal. Irmão, só falando uma coisa aqui interessante. Tem um certo padre, ele também na igreja dele, ele colocou um vídeo de uma mulher chamada Globeleza. E todo mundo assim, misericórdia, o que esse homem está fazendo dentro da casa do Senhor? Meu Deus, misericórdia. E ele aproveita a oportunidade e fala: bonito, né? Aqui na casa do Senhor não pode, mas lá na tua casa pode. Viu como é interessante?
Viu como é interessante? A gente se restringe aqui, mas lá parece que pode deixar o negócio tudo solto. Não. É Deus aqui, lá, no trabalho, na escola, aonde eu for, Deus precisa estar comigo. Amém? Aonde eu colocar a planta dos meus pés, Deus vai estar comigo, para que o nome dele venha a ser glorificado. Significado do sábado legal: é o 7º dia da semana do calendário judaico, marcado para repouso e adoração. Foi introduzido no mundo pela lei. É o sábado legal, dado aos israelitas no Sinai. Legal é algo que está dentro da lei. Legal não é aquela pessoa, nesse sentido aqui, não é aquela pessoa engraçada, aquela pessoa que você tem comunhão, aquela pessoa que é legal, que a gente diz. Não é. Aqui nesse contexto, o sábado legal é aquele sábado que está dentro da lei. É o 7º dia da semana no calendário judaico, marcado para o repouso. Nenhum outro povo na história, olha aqui, ó, nenhum outro povo na história, mais uma vez, nenhum outro povo na história recebeu ordem para guardar esse dia. É exclusividade de Israel. Aqui a gente já termina a lição, se quiser. Vamos abrir em Êxodo 31, 13 e 17. Êxodo, capítulo 31, versículo 13 ao 17. Lembrando que Êxodo significa saída. Quando a gente estudava, muito tempo atrás, a gente aprendeu sobre o êxodo rural, a qual o povo saía dos campos e vinham para a cidade. E esse êxodo da Bíblia Sagrada foi quando o povo saiu do Egito para ir para Canaã. Amém? Êxodo capítulo 31, versículo de número 13 ao 17. Quem achou pode ler. Tu, pois, falarás aos filhos de Israel e lhe dirás: certamente guardareis os meus sábados, pois é sinal entre mim e vós, nas vossas gerações, para que saibais que eu sou o Senhor, que vos santifico. Portanto, guardarei o sábado, porque é santo para vós todos. Aquele que profanar morrerá, pois qualquer que nele fizer alguma obra será eliminado do meio do seu povo. 6 dias se trabalhará, porém o 7º dia e o sábado de repouso solene, santo ao Senhor. Qualquer que no dia do sábado fizer alguma obra morrerá, pelo que os filhos de Israel guardarão o sábado, celebrando por aliança perpétua nas suas gerações, entre mim e os filhos de Israel, o sinal para sempre, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, no 7º dia descansou e tomou a lenda. Amém, irmãos? Versículo 16 me chama muito a atenção, diz assim: guardarão, pois, o sábado os filhos de Israel, celebrando o sábado nas suas gerações, por concerto perpétuo, até a sua morte. Então a gente vai ver aqui, ó, o sábado e a circuncisão são os 2 sinais distintivos do povo judeu ao longo do século. Deus cobrou para o povo judeu, para o povo de Israel, o sábado e a circuncisão. O sábado do decálogo. A expressão lembra-te do dia do sábado para o santificar remete a uma reminiscência histórica. O que é a reminiscência? Alguém lembra? Lembrar do passado. Reminiscência. Eu tive uma reminiscência hoje. Eu estava lembrando do meu passado. Então aqui, ó, remete a uma reminiscência histórica, lembrando o passado. E sem dúvida alguma, Israel já conhecia o sábado nessa ocasião, mas parece não ser referência ao sábado da criação.
ele aparece na promulgação da lei. Contudo, essa reminiscência não reaparece em Deuteronômio. Trata-se com certeza do sábado que o povo não levou a sério no deserto. Lembra-te do dia do sábado. Só preciso lembrar aquilo que eu... O que tem que lembrar? Aquilo que nós esquecemos. Eu tenho que lembrar aquilo que eu esqueci. Por isso que vem Deus e fala, lembra-te. Porque se a gente esquecer, a gente deixa de lado. E aí vem Deus na lei e fala, lembra-te do dia do sábado, para o santificar. Então, só preciso lembrar aquilo que eu esqueci. E aí você vai ver Salomão em Eclesiastes 12, se não me falha a memória, o que ele diz lá? Lembra-te do teu Criador nos dias da tua, antes que venham os maus dias, e venha dizer que não encontra neles contentamento. Lembra-te. Ele está falando para quem? Para o jovem. Ei jovem, lembra-te do teu Criador nas tuas mocidades, porque depois que você ficar velho, pode ser tarde demais. Salomão estava falando isso quando ele era piazão, ele estava com a bola toda, ele era uma bênção. O problema é como se termina. O problema, estes dias eu estava pregando, não lembro aonde, mas eu falei algo acerca do livro de Crônicas. Está escrito assim várias vezes: os primeiros e os últimos atos de um rei tal estão escritos nas crônicas dos reis. O meio não interessa para Deus. Alguém pode dizer amém? O meio da nossa caminhada não interessa para Deus. Deus vai lembrar do que quando nós começamos e como é que nós vamos terminar. O maior objetivo é o fim. Se eu não terminar bem, é eterno, é o resto da minha vida. Só que tem uma coisa, irmão Fábio falou que o meio aparentemente não interessa para Deus, mas quem sabe quando que é o meio e quando já está perto do fim? Ninguém sabe. Eu estou no meio da minha vida e eu tenho muitos anos ainda para humilhar esse chão aí. Eu só vou morrer com 180 anos. Não, eu não sei quando está perto do fim. O meio eu só vou poder definir quando chegar ao final. Enquanto não chegar ao final, eu não consigo dividir por 2 e ver onde que é o meio. Então, por isso que nós sempre dizemos: venha para a escola bíblica como que se fosse a última. Venha para o culto dessa noite, o culto de ceia, como que se fosse o último. Imagine como que seria, irmão. À tarde a gente já começar a ler a Bíblia, coloca lá um louvor e começa a escutar a voz do Senhor e começa a louvar ao Senhor, vai para a Bíblia e começa a sentir a presença do Senhor e já começa a colocar algo no coração. Hoje eu vou para o culto como que se fosse o último culto de ceia. Como que seria o culto? Aquele culto que tem começo, mas não vai ter fim, porque não conseguiríamos parar, porque todos estariam no mesmo intuito, todos chegam para cá, apertam o botãozinho off e falam: eu me desligo das coisas lá de fora, eu entro aqui dentro para adorar, exaltar e bendizer o nome do Senhor. Como seria? Quando eu estava dando discipulado ali em Santa Paula, eu falei eram jovens, eu falei para eles: a gente precisa vir para a igreja para trazer, e não só para levar. Faça uma experiência com Deus. Eu falei isso, e no outro domingo, eu fui dar nova lição, e uma irmãzinha chegou para mim e falou: irmão Fábio, aquilo que o senhor falou para mim na semana passada, gravou no meu coração. 6 horas da tarde, quando eu fui tomar banho, eu senti a presença do Espírito Santo no chuveiro. Eu comecei a me preparar para o culto. Eu não estava vindo por vir, eu estava vindo para trazer algo.
adoração e louvor. E aí, ela faz parte do grupo Atos 29, e ela falou: eu nunca tinha chorado na igreja, eu não consegui parar de chorar naquele culto, irmão Fábio. Falei: glória a Deus. Imagine se todo dia de culto a gente saísse da nossa casa com o intuito de trazer, não passar a mão na carteira, mas com o intuito de trazer um louvor, uma adoração a Deus. Deus ia trabalhar, Deus trabalha de uma forma especial na nossa vida. Então, irmãos, nós precisamos a cada dia entender que nós precisamos lembrar daquilo que nos traz esperança. Lembra-te da palavra do Senhor, lembra-te do sábado, porque era necessário e tinha um propósito social e espiritual. Tinha um propósito de descansar e dedicar um dia a Deus. Não é só o descanso, é um dia que a minha alma se alivia, é um dia que a minha cabeça refresca, o meu corpo repousa, mas eu já estou me preparando para oferecer um louvor a Deus. E nós precisamos lembrar do sábado. Lembra do sábado. Você percebe isso? Uma pessoa que trabalha do dia 1º ao dia 31 fechado. Como que é a vida dessa pessoa? Que é a pessoa que não tem um dia para vir à casa do Senhor. Conhece alguém assim? Pessoa que dinheiro. Ele não consegue se separar um tempo para Deus. E a gente vê o problema, você vê que há uma alegria forçada, você percebe que não há uma alegria interior nessa pessoa, é algo externo simplesmente. Propósito: a instituição do sábado legal no decálogo tinha um propósito duplo, social e espiritual. Cessar os trabalhos a cada 6 dias de labor era dar descanso aos seres humanos e aos animais, e dedicar um dia para adoração a Deus. É um memorial da libertação do Egito. Deuteronômio 5,15. Quem achou? Quem pode ler para nós lá fazendo favor? Deuteronômio capítulo 5 e versículo 15. 2 vezes é dito que o sábado é um sinal distintivo entre Deus e a nação de Israel. E te lembrarás que foste servo na terra do Egito, e o Senhor teu Deus te tirou dali com a mão forte e braço estendido, pelo que o Senhor teu Deus te ordenou que guardasse o dia de sábado. Amém? Lembrando do sábado, eu vou estar lembrando do êxodo, da tirada, da saída lá do Egito para Canaã. Eu vou estar lembrando que o Senhor me libertou, que o Senhor me restaurou, que o Senhor me restituiu. O sábado legal é um dia de descanso introduzido na cultura do povo judeu por meio da lei. Cultura. Um preceito cerimonial. O sacerdote no templo. O Senhor Jesus Cristo disse mais de uma vez que a guarda do sábado é um preceito cerimonial. O que significa isso? É um ritual. Um preceito cerimonial. Cerimônia vem de um rito. Agora vamos pensar. Está lá naquele convite de casamento. Enlace matrimonial, tal. A cerimônia a ser realizada às 20 horas ou 19 horas. E qual foi o casamento que começou na hora marcada? É uma cerimônia. É um rito. Se é um rito, pode ter mudanças, pode sofrer variações. Se é um sábado cerimonial, que era um rito deste povo diante de Deus, o povo de Israel diante de Deus era um rito, e que tinham muitas coisas que eram acima do sábado, ele poderia sofrer variações. Ele colocou, o Senhor, proposição. Veja ainda que Jesus se referia quando falou a respeito desse
ritual mencionado em Êxodo 29:33, Levítico 22:10 e 1 Samuel 21:6. Disse igualmente que os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa. Número 28:9. Números, capítulo 28, versículo 9. Porém, no dia de sábado, 2 cordeiros de 1 ano, sem mancha, e 2 décimas de flor de farinha misturada com azeite, em oferta de manjares, com a sua libação. Amém, irmãos? Era para levar no sábado. Alguns materiais de sacrifício para quem? Um homem chamado sacerdote. E a promulgação deles, o pensamento deles, diz que o sacerdote não pode trabalhar. E como que o sacerdote estava trabalhando no sábado e não levava culpa? E aí Jesus, você vai ver, Jesus parece que fazia de propósito. No sábado ele curava. Os discípulos do Senhor Jesus, lá em Mateus 12, a Bíblia vai nos dizer que no sábado eles pegam o milho, começam a debulhar e começam a comer. Os fariseus falam: ei, seus discípulos estão fazendo isso, não é lícito fazer isso no sábado. E aí Jesus começa a dizer: eu, até do sábado, sou Senhor. Jesus, até do sábado, Ele é o Senhor. Ao passo que não existe concessão para preceitos morais. Aquilo que o Senhor determinou, não vai ter como barrar por causa de uma cerimônia. Outra coisa que o Senhor ordenou, que é moral, aquilo que é sempre e será certo, aquilo que é e sempre será certo, isso é moral. Aquilo que você aprendeu no passado, que é para fazer assim, assim, assado, pela palavra de Deus, vai continuar. O que é da palavra de Deus vai perdurar. E a Bíblia vai nos dizer aqui, ó, o ensino vai nos dizer, a circuncisão no sábado. Deus fala para Abraão: ao 8º dia do menino, ele vai ser circuncidado. E se a circuncisão caísse no sábado? Se o 8º dia do menino, se o 8º dia da circuncisão do menino coincidir com o sábado, ela tem que ser feita no sábado, nem antes e nem depois. E aí, assim Jesus mais uma vez declara o 4º mandamento como preceito cerimonial e coloca a circuncisão acima do sábado. O mandamento moral é obrigatório por sua própria natureza. Então não tinha como deixar o menino de ser circuncidado por causa que era o sábado. A circuncisão está acima do sábado. Ao que é moral está acima do que é cerimonial. E agora, nós temos vivido uma vida moral ou cerimonial? Uma vida diante de Deus, a nossa vida ela é moral ou é cerimonial? Precisa ser moral. O certo é moral. Amém? O Senhor do sábado. O sábado é a tradição dos anciãos. Eles criaram 39 categorias. E dentro delas, e essas categorias significam Abot, que significa paz, que são subdivididas em 39 subcategorias. Toledot, descendência. Ao todo são 1521 proibições. Imagine só, irmão. Lembra que tinha 613 mandamentos na lei do Senhor? De Gênesis a Deuteronômio? 613. E o rabino mais santo conseguia defender 215 delas. E aqui só para o sábado, na tradição dos anciãos, eles têm 1521 proibições. Não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. E a Bíblia, a lição vai nos dizer: a tradição dos anciãos criou 39 proibições concernentes ao sábado, mas o Senhor disse que é lícito fazer bem no sábado.
isso Ele faz. E por isso nós devemos fazer o bem, não importa qual seja o dia da semana. Jesus troca todas essas proibições para fazer o bem. Opa, se você vê um boi caído num buraco, você vai tirar ou não vai? Se você vê um amigo teu precisando de uma bênção, de uma vitória, você vai fazer ou não vai? Ah, não posso porque é sábado. Jesus vem para quebrar tudo isso. Jesus vem para mostrar que Ele é o Senhor do sábado. O sábado veio de Deus e somente Ele tem autoridade sobre essa instituição. Então não há outro no universo investido de tamanha autoridade senão o Filho de Deus. A expressão o Filho do Homem no singular é título messiânico. Não é usual ou comum às outras pessoas. Está claro que Jesus se referia a Ele mesmo. Jesus disse que os seres humanos não foram criados para observar o sábado, mas que o sábado foi criado para o benefício deles. Dia do culto cristão. O primeiro culto cristão aconteceu no domingo e na mesma forma o segundo. Vamos abrir lá em João capítulo 20, versículo 19 ao 26. Jesus vem e ressuscita. Qual dia que Jesus ressuscita? Domingo. E que por ele mesmo já significa dia do Senhor. No nosso português, trazendo do hebraico para cá. João capítulo 20, versículo 19 ao 26. E 26. Chegada, pois, a tarde daquele dia primeiro da semana, e cerrada as portas, onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus, pôs no meio deles e disse: paz seja convosco. Amém. Versículo 26 agora. E 8 dias depois estavam outra vez os seus discípulos dentro, e com eles Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio deles e disse: paz seja convosco. Aleluias. Irmão, como que Jesus entra em uma casa com a porta fechada? Perceberam isso? Versículo 16. Versículo 19. Chegara, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cerradas as portas, e Jesus se coloca no meio deles. O projeto de Deus é se colocar diante de nós, para que o nome dele venha a ser glorificado, para que o nome dele venha a ser exaltado, engrandecido. Nesse dia o Senhor Jesus ressuscitou dentre os mortos. O dia do Senhor foi instituído como dia de culto, sem decreto e norma legal, pelos primeiros cristãos desde os tempos apostólicos. É o sábado cristão. O sábado legal e todo o sistema mosaico foram encravados na cruz, foram revogados e anulados. O Senhor Jesus cumpriu a lei. Agora vivemos sob a graça. Domingo, dia do Senhor. Tem mais um, Lucas? Só a conclusão dele, né? Amém, irmãos? Então, aprendemos nessa manhã que o sábado foi feito para quem? Para todo mundo ou para Israel? Para todo mundo ou para Israel? Para Israel. Logo, nós sendo gentios, não precisamos, porque Jesus vem e mostra que o dia do descanso pode ser o domingo. E esse descanso significa o dia reservado para adorar a Deus. Amém? E aí a gente vê um costume. Algumas pessoas, eles vêm só no domingo para a igreja, e sendo que nós temos mais cultos. Eu não posso. Isso é muito interessante. Quando o Senhor vem para tratar alguma coisa, nós temos que saber temperar. Temos que saber o que é de Deus e o que não é. Eu não posso ir para uma extremidade nem para outra extremidade. Eu tenho que ir na linha reta do Senhor. Então nessa manhã aprendemos que o dia do Senhor é o domingo. O dia do Senhor foi renovado para o domingo, para a honra e para a glória
do Senhor Jesus. Amém? Amém, irmãos? O sábado foi trocado pelo domingo, certo? Sim ou não? Para nós cristãos. É pecado trabalhar no domingo? Sim ou não? Não, claro que não. Pode trabalhar, amém, irmãos? Então a gente sabe que nesta manhã aprendemos algo interessante sobre o sábado. Sábado é uma questão cultural e não uma condição de salvação. Exigir a guarda do sábado não é cristianismo, e sim uma seita. Então, irmãos, nós temos que distinguir muito bem o que é cultura e o que é doutrina. O que foi imposto para Israel e o que foi imposto para a igreja do Senhor. Com isso, nós vamos entender e compreender os planos do Senhor. Eles não podem querer que cumpram o sábado, porque ele não é da época da graça. Então, a palavra profética anunciava o fim do sábado legal. Jeremias 31, do 31 ao 33, vamos ler rapidamente. Nós já estaremos terminando nessa manhã essa escola abençoada, em nome de Jesus. Jeremias 31, do versículo 31 ao 33. Quem achou pode ler, fazendo por favor. Glória a Deus, aleluia. Jeremias capítulo 31, versículo 31 ao 33. Quem achou pode ler. O Senhor Deus diz: está chegando o tempo em que farei uma nova aliança com o povo de Israel e com o povo de Judá. Essa aliança não será como aquela que eu fiz com os antepassados deles no dia em que eu cheguei pela mão e os tirei da terra do Egito. Embora eu fosse o Deus deles, eles quebraram a minha aliança. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Quando esse tempo chegar, farei com o povo de Israel esta aliança. Eu porei a minha lei na mente deles e no coração deles a escreverei. Eu serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Ninguém vai precisar ensinar seu patrício nem o seu parente, dizendo: procure conhecer a Deus, o Senhor, porque todos me conhecerão, tanto as pessoas mais importantes como as mais humildes. Pois eu perdoarei os seus pecados e nunca mais lembrarei das suas maldades. Eu, o Senhor, estou falando. Amém, irmãos? Então um novo concerto foi profetizado por Jeremias e ele se concretiza em Jesus Cristo. Exigir a guarda do sábado como condição para a salvação não é cristianismo e caracteriza-se como doutrina de uma seita. Amém? Então neste momento nós queremos agradecer a Deus por mais essa lição nessa manhã e também queremos agradecer a Deus por mais essa ferramenta, irmãos. Não é coisa do diabo, não. Nossa, misericórdia, colocaram um negócio na igreja lá, é coisa do diabo, agora ninguém vai trazer Bíblia mais para a igreja. Misericórdia. A Bíblia você pode trazer, você vai trazer a Bíblia, é muito bom. Eu acho muito bonito um crente carregando a Bíblia. Mas se um dia você aparecer com o teu tablet aqui, com o teu celular que tem a Bíblia, amém também. É a palavra de Deus. A palavra de Deus, até uma certa feita eu ensinei, que a palavra de Deus é a palavra, é a letra. Amém? Tem gente que coloca a Bíblia na estante aberta com o Salmo 91. Vai adiantar alguma coisa? Tem gente que viaja com a Bíblia assim, ó. Amuleto, é amuleto ela? Não. Aonde que tem que estar a palavra? No nosso coração. Se ela estiver escrita em um pedaço de pau, é a palavra de Deus? Se estiver escrita em papel, é a palavra de Deus? Se estiver escrita no computador, é a palavra de Deus? É a palavra de Deus. Amém? Então queremos agradecer a irmã que nos cedeu e abençoou a igreja com esse aí, e também com o dinheiro da oferta da Escola Bíblica Dominical, a gente também conseguiu comprar mais um reto projetor, irmãos. Isso daí as irmãs das crianças dos Valentes de Davi vão poder usar. Aí só conversa: opa, essa semana eu vou querer, você vai usar ou não? Né? Entra em acordo aí para se, vamos dizer assim, agendar. Tal dia eu vou usar
nos mensageiros de Davi. Eu tal dia vou usar nos valentes de Davi. Amém? Mensageiros de Davi, vai misturando, perdão. Mas aí, então, isso é bênção para a glória de Deus, amém? A gente tem que, não fica melhor a lição assim, vendo algumas imagens? Você vê, você tira uma lição, grava na tua mente e vamos aprender mais. Isso tudo é para a honra e a glória do nome santo do Senhor Jesus, amém? Queremos agradecer também, mais um irmão abençoou aí com essas lâmpadas desse modelo, a gente trocou nesta semana. É tudo para a honra e a glória do Senhor, amém? Queremos agradecer a Deus porque temos visto Deus trabalhar, Deus fazer a obra. Eu creio que grande será os projetos do Senhor em nosso meio. Vai ter um culto ali no Atenas às 2h, na casa do irmão Rogerinho, na casa da irmã Taine. Os irmãos que sentirem no coração podem ir lá à vontade, mas estejam no culto à noite, é um culto de ceia. Às 18h vai ter um ensaio com o grupo de louvor. Recebemos uma benção aí, vai ter até um saxofonista aí, né, irmão Alessandro? Amém? Bênção de Deus. Vamos aí escutar também mais esse louvor abençoado. E cremos que Deus tem nos dado força e tem nos capacitado a cada dia mais. Amém? E com as nossas diferenças, com as nossas falhas, nós vamos se unir e vamos glorificar o nome santo do Senhor. Amém, irmãos? O Senhor vai pegar a qualidade de um aqui, a falha de outro aqui, a qualidade daqui, a falha do outro aqui. Nós vamos se unir. E vamos se unir para a honra e a glória do Senhor. E possamos dizer verdadeiramente, é uma família essa igreja. Amém? Vamos se colocar em pé. Hoje à tarde, às 2h, a gente vai estar fazendo uma certa recreação com jovens, conversando, cantando alguns louvores e crendo que o Senhor será louvado, exaltado, engrandecido. Então somente precisamos a cada dia buscar a face do Senhor.